como narrar a morte de um personagem ou uma personagem aí nas suas histórias de ficção e também nos seus RPGs. E mais importante até do que isso, qual o impacto que essa morte tem que ter? Porque a realidade é que a morte de um personagem numa história de fantasia ou de RPG, ela tem um impacto muito grande. E especialmente se você pensar nas pessoas em volta daquela personagem que morreu. Porque não é só sobre ela, é como a gente, como leitor ou como jogador, vai se sentir, e também sobre os impactos que isso vai ter no mundo que você está criando. E nos RPGs, é claro, você não tem controle sobre isso quando se trata dos personagens dos jogadores, que depende do jogo, mas algumas mortes de alguns NPCs você pode usar como uma forma de tornar a história mais complexa ou mais potente. Então as coisas sobre que eu vou falar aqui hoje vão servir para isso. Foi uma ideia que eu tive vendo um vídeo do Hello Future Me, que é um canal de YouTube muito bom. Eu vou colocar o link para quem consegue consumir conteúdo em inglês. Eu vou colocar o link aí na descrição do YouTube, do Spotify também, enfim, dos agregadores, porque vale muito a pena ver. Então eu achei legal essa ideia de falar sobre morte de personagens e pegar dois exemplos em geral, que aí pode ser uma série em que eu falo sobre essas duas mortes e mostro como elas são diferentes, porque isso vai fazer a gente entender melhor o conceito. Tanto que no próprio vídeo do Hello Future Me, para mostrar essa questão de como a morte de um personagem, de uma personagem, pode afetar todo mundo em volta, e vão começar a vir alguns spoilers de algumas histórias, então tomem cuidado. A primeira Guerra dos Tronos vai ter spoiler de Ponte de Terabithia e de Senhor dos Anéis também, mas ele dá como exemplo a morte do Ned Stark em Guerra dos Tronos, como a morte dele na verdade faz começar a ter toda uma batalha ali por quem quer ser rei. O norte se revolta por causa da morte do seu senhor e tudo mais, então tem um impacto absurdo na história, em todos os personagens envolvidos naquela história. O mesmo vai valer pra morte do Robb também, né, que depois, e da Catelyn lá no casamento, que faz com que a Arya, muito tempo depois, a gente não sabe se vai ser assim no livro ou não, vá se vingar dos Frey. Então quer dizer, essas mortes, elas empurram muito a história, elas têm muita importância na história, e é importante a gente entender isso, que uma morte pode ter um efeito enorme no seu leitor, espectador, nos jogadores de RPG e nos personagens deles, e que cada história pede às vezes um tipo de morte diferente, e é isso que eu quero mostrar aqui em Ponte para Terabithia e em Senhor dos Anéis. Mas antes, só um recadinho, essa semana o podcast vai sair terça e quinta-feira, porque eu venho experimentando nessa volta com o podcast, com os formatos, para trazer a melhor experiência possível para vocês. Eu acho que eu finalmente cheguei nela e vou começar a usar ela a partir da semana que vem, que é ter um podcast com uma galera muito boa de RPG, né? Vários convidados falando sobre algum tema mais profundo ou respondendo as perguntas de vocês. Então, para ser aquela galera que você quer estar ali, você se sente ali conversando sobre RPG e é muito legal. Então esse podcast maiorzão sai na quinta-feira, que vocês têm tempo de digerir, de ouvir com calma. E aí na segunda-feira sai um podcast comigo falando sobre algum tema, sobre algum assunto, ou trabalhando alguma das perguntas que vocês mandaram, ou até ideias de tema. E na terça-feira eu trago um convidado só, e aí a gente fala sobre uma pergunta só de vocês, ou sobre um tema só, num episódio ali de 15 a 30 minutos. E aí eu acho que fecham 3 episódios muito legais, trazendo vozes diferentes, porque eu acho muito importante trazer vozes diferentes para falar sobre RPG e ficção, porque cada um tem seu estilo, né, diferente de contar histórias, às vezes até contrários. O pessoal tem ideias contrárias de como se jogar RPG e tal, e eu quero trazer isso tudo para vocês na voz aí de pessoas muito boas. Então a partir da semana que vem eu vou buscar isso aí, segunda, terça e quinta, e aí dar uma quantidade legal de episódios para vocês poderem conseguir consumir durante a semana e ter a melhor experiência possível aí. E quando eu achar necessário, por algum motivo, aí eu faço um episódio extra na quarta-feira. Mas voltando a falar sobre o tema do podcast, vamos começar com Ponte para Terabithia e depois mostrar a diferença ali para o Senhor dos Anéis, e é uma morte em Ponte para Terabithia que é muito impactante. Eu não tinha lido o livro, então quando eu assisti o filme, nossa, pegou pesado ali para mim, e é uma história que foi feita justamente até para crianças, para elas aprenderem a lidar com o luto, a lidar ali com a dor e com o sofrimento. Então ela vai fundo naquilo para que a gente sinta mesmo aquela morte. Então o objetivo ali é que a gente sinta, é que ela seja brutal e real, no sentido de que mostrar que é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento, e que às vezes é difícil de aceitar. Então a morte ali quer causar esse impacto, porque seria a dor que uma criança às vezes teria ao perder alguém que ela ama muito. E isso vale não só para crianças, mas para pessoas mais velhas também. Então, na história, né, você tem
duas crianças que fazem uma amizade, vão para um mundo mágico, que elas usam um cipó para atravessar para Terabithia, que seria esse reino, e tem várias aventuras por lá, mas o cipó na verdade atravessa um rio e eles brincam na floresta, né, que aí é o elemento real que vai cobrar depois, porque é um faz de conta. Então eles vão fazendo essa amizade e é muito importante, a relação entre os personagens é incrível. Só que aí um belo dia o Jazz sai ali por um dia e quando ele volta todo feliz, eles ainda estavam, né, o Jazz e a Leslie ainda tinham que salvar no faz de conta deles, tinham que salvar o reino de Terabithia e tudo mais. Então ele chega todo feliz e no livro especificamente eles narram como ele tá se sentindo feliz e alegre e bum, ele recebe a notícia da morte da Leslie e vem do nada. Eu, quando tava vendo o filme também, não sabia sobre o que era o filme, né? Tinha visto os trailers com umas coisas de fantasia e falei, vou ver, né? E aí vem aquela morte com um impacto absurdo pra quem tá assistindo, pra quem tá lendo e pro personagem. E você sente mesmo junto com o personagem, porque dentro da própria história do filme, da narrativa e do livro, é uma coisa abrupta. A morte simplesmente acontece e normalmente a gente espera que, vai ter um desfecho, né? Eles estão querendo salvar a Terabithia, então eles vão salvar lá o reino e tudo mais, e vai ter algo legal em relação à amizade deles ou à relação deles, enfim. E aí do nada tudo acaba, de uma forma abrupta, inesperada, injusta até. Enquanto ele tava fora, ela quis ir sozinha lá pro reino mágico, quando foi atravessar o cipó, aí pode estar falhando a minha cabeça aqui, mas se eu não me engano, quando ela vai atravessar pelo cipó, ela cai e acaba morrendo. E é assim, do nada, a notícia vem do nada, exatamente em contraposição, né? Num momento ele tá extremamente feliz e no outro, e você tá feliz junto com ele e no outro, pá, a notícia ali da morte e vem de uma forma assim potente, poderosa demais. E você sente junto com o personagem, porque você mesmo junto com o personagem tá falando, não, eu não acredito, não pode ser verdade. A personagem não morreu aqui do nada, não pode ser. E você sente isso, de que não pode ser verdade, e você sente isso junto com o personagem, e essa é a ideia da história, que é justamente para que a criança que tá lendo vá lidar com o luto ali naquela história, para que ela possa estar equipada a fazer isso na vida real. Então a ideia do livro é justamente que você sinta o luto junto com o personagem, e isso é executado de forma brilhante, exatamente por causa dessa contraposição ali, né, em que você tá feliz e do nada você fica triste, junto com essas questões de que você realmente não esperava, porque tinha tanta coisa para ser completa, né, eles tinham tanta vida pela frente, então você basicamente, inicialmente, a sua própria reação é de não aceitar. Junto com o personagem você não tá aceitando, você não acredita que aquilo é possível, você fala, não, o filme vai ter um twist, alguma coisa assim, ou o livro, enfim, e você sente aquela dor junto com o personagem. Realmente é muito poderoso e foi construído assim. A ideia é essa, é que seja abrupto, é que deixe um monte de coisa não terminada e então é uma morte que é executada maravilhosamente bem. E aí eu quero mostrar a morte em Senhor dos Anéis, que é a do Boromir, que eu senti muito também, e que vai por um caminho completamente diferente, pra gente ver como diferentes histórias têm diferentes tipos de morte. E no caso do Boromir ali também tem um pouco dessa contraposição, no sentido de que por um momento você tá odiando ele pelo que ele fez com o Frodo, de tentar roubar o anel e fazer com que o Frodo tivesse que fugir, então você sente um pouco daquela raiva, mas logo ali ele já começa a mudar no filme. No livro eu já li há algum tempo, eu não lembro se a mudança acho que não aparece assim, mas no filme você já vê ele começar a mudar e se arrepender logo de cara. Mas ainda assim você tá meio irritado, ele é apresentado como um pseudo vilão o tempo inteiro, aquele perigo de fazer alguma coisa. Só que aí você tem logo um pouquinho depois você já muda completamente a sua posição, porque você vê ele lutando epicamente para salvar os hobbits, para se redimir por aquilo que ele tinha feito. E aí ocorre justamente o oposto de Ponte para Terabithia. A morte não pode ser abrupta e do nada, exatamente porque você precisa daquele tempo para que você volte a admirar o Boromir, para que você veja que ele tá tendo na verdade uma morte digna, uma morte épica de um grande guerreiro. Então, apesar dele tomar a primeira flechada, eu acho que isso foi brilhantemente feito no filme. Então, apesar dele tomar ali a primeira flechada, ele continua lutando, e ele toma a segunda flechada e ele continua lutando, e você pensa, cara, ele não vai parar. O cara é muito épico, o cara é muito bom, e por isso até que o filme foi genial aí nessas cenas. E você sente ali o guerreiro lutando até o fim, até porque esse é o tema do Boromir. Apesar dele ter falhado pro anel, ele é justamente o guerreiro que protege Minas Tirith. Ele é o general que, mesmo sabendo que provavelmente ele não tem chance contra os exércitos do Sauron, ele tá lá lutando, ele tá enfrentando esse exército e ele tá tendo suas pequenas vitórias, recuperando os Gilead. Ele tá ali lutando e batalhando mesmo quando a morte parece certa.
E tudo isso é transmitido na morte dele, principalmente ali nas cenas do filme, em que ele tá ferido, ele tá, em teoria, mortalmente ferido, mas ele continua lutando, ele continua protegendo, ele continua executando aquilo que um grande guerreiro, um grande combatente, um combatente honrado faria. Então você tá ali, naquela jornada, junto com ele, e isso vai transformando a forma como você se sente em relação a ele. No final você tá, e esse é o brilhantismo da cena, você tá, não dá esse último tiro, não mata ele, que seria o 4º tiro ali, deixa ele ter pelo menos, se ele for morrer, uma morte digna. E aí o Aragorn chega e tem todo o combate, e você ainda tá sentindo, aquela morte, você sabe já que ela vem, mas ela não vem imediatamente, exatamente para que tudo o que precisa ser resolucionado para aquele personagem seja, porque a ideia justamente dentro de uma história tão épica como O Senhor dos Anéis é que aquele herói seja lembrado para sempre, que ele seja um grande herói, um herói épico mesmo, e para isso a morte dele precisa ser alongada e muito bem trabalhada para que a gente realmente sinta o peso daquela história, o peso e o poder daquele guerreiro. E ainda tem outros desfechos, que ele sempre vem brigando com Aragorn, em relação a ele não ser o rei dele, em relação ao povo dele ter lutado pelo povo de Gondor enquanto Aragorn não estava lá. E no final você também tem esse desfecho. Então quer dizer, você tem várias coisas que se fecham naquela morte ali. E aí você tem aquelas palavras finais que são pra mim muito emocionantes, que terminam com que ele fala do nosso povo, e aí termina com My King, né, o meu capitão, o meu rei, e dá basicamente todo o desfecho do arco do Boromir ali. E eu acho emocionante a questão da honra, da amizade, da lealdade, que tá o tempo inteiro também em Senhor dos Anéis. Então você vê tudo aquilo ali naquela morte. Todas essas coisas que permeiam a história de Senhor dos Anéis. E até uma coisa que poucos sabem, mas o Aragorn usa depois os braceletes do Boromir. E numa cena do filme, acho que é no segundo filme, que mostra ele morto com a Arwen em luto por ele. Eu acho que é nessa cena que você vai ver que ele tá morto, mas ele tá com aqueles braceletes. Então quer dizer, aquela morte é tão impactante pra todo mundo ali, inclusive pro próprio Aragorn, que a ideia é que ele vestiu aqueles braceletes pra vida toda dele. Então vocês veem como é diferente aí de Ponte pra Terabithia nesse sentido, porque é justamente pra falar de honra, de lealdade, de amizade, pra reconciliar ele ali também com Aragorn. Então você precisa que seja alongado, e você precisa desse tempo também pra redimir o personagem. Eu acho que isso foi feito brilhantemente. Agora vamos dizer que Senhor dos Anéis fosse uma história de terror, seria o contrário. O Boromir foi passear pela floresta, e aí do nada eles encontrariam de repente o corpo dele pendurado entre algumas árvores numa forma estranha, todo quebrado, todo retorcido, com os olhos esbugalhados, porque alguma coisa absurda na floresta matou ele. Então você teria mais esse lado aí, se fosse uma história de terror, por exemplo. Então eu queria trazer isso exatamente pra gente começar a entender como essas mortes podem ser impactantes, como a gente tem que pensar nelas, tanto nas histórias que a gente escreve, quanto nos RPGs, porque às vezes elas movem a história, ou pelo menos elas reforçam os ideais daquela história, como em Senhor dos Anéis, e elas vão afetar muito os personagens, os jogadores, os leitores, os ouvintes, enfim. E eu acho que pode ser uma série legal, de ir pegando várias mortes assim, e dando a minha visão sobre elas. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, e até o nosso próximo podcast. Grande abraço, pessoal!